Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento do controle legislativo político, muito exigido em provas objetivas e discursivas. Acompanhe comigo aqui no quadro. Quando fazem perguntas a respeito de CPI, nós temos que lembrar do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Segundo a redação do artigo 58, parágrafo 3º, nós vamos encontrar o seguinte. Em primeiro lugar, letra da lei. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Nesse caso, meus amigos, em primeiro lugar, nós devemos lembrar da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Eros Roberto Grau, ministro Gilmar Mendes, eles sempre destacam que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é o grande direito das minorias parlamentares. Então anotem, é o grande direito das minorias parlamentares. Pois, como diz o próprio texto constitucional, artigo 58, parágrafo 3º, para você instalar uma CPI, basta 1/3 dos membros da Casa Legislativa, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, 1/3 dos membros do Senado ou 1/3 dos membros do Congresso Nacional, quando é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Vejam o seguinte, existe muitas vezes uma ânsia na sociedade por punição. Nós encontramos sempre isso, mas muito cuidado com o seguinte, CPI não é criada para punir ninguém. Porque CPI, como diz o próprio texto constitucional, é um processo de investigação. Ninguém pode ser punido numa CPI, porque CPI não é um processo punitivo, é um processo de investigação. Então lembrem-se aqui do seguinte, se provas forem coletadas numa CPI a respeito de algum tipo de infração, estas provas irão fazer parte de um relatório e encaminhadas ao Ministério Público. Nesse caso, sim, o Ministério Público poderá fazer a apuração de uma determinada infração, ou numa ação civil pública ou numa ação penal, apurando uma responsabilidade civil, apurando uma responsabilidade penal. Então lembre-se, CPI não foi feita para punir ninguém, porque CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um processo de investigação. E quando nós falamos aqui a respeito de uma CPI, nós temos que investigar um fato determinado. Não se admite uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigue um fato genérico, a corrupção no âmbito federal, porque isso pode fragilizar direitos fundamentais. Nós temos que encontrar um fato determinado. E o importante, sempre analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse caso, é que nós temos que respeitar a separação, principalmente aqui, de competências de cada entidade federativa. O fato determinado tem que ter uma ligação com a competência do poder legislativo em questão. Então, atenção. Se for um fato determinado no âmbito federal, interesse predominantemente nacional, deve ser instalada uma CPI
no Poder Legislativo Federal. Agora, se for um fato determinado no âmbito estadual, nós vamos encontrar um interesse predominantemente regional. Então, esta CPI deverá ser instalada numa Assembleia Legislativa, o órgão do Poder Legislativo correspondente. E da mesma forma, se for um fato determinado de interesse predominantemente local, a CPI deverá ser instalada na Câmara Municipal. Perfeito aqui esse raciocínio? Então, nós estamos analisando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, respeitando a competência do órgão do Poder Legislativo, de acordo com o sistema federativo. Observem também aqui o seguinte: quando nós falamos a respeito de uma comissão parlamentar de inquérito, nós temos que ver que ela tem poderes apenas de investigação. Mas esses poderes de investigação não são os mesmos poderes que nós encontramos nas mãos do órgão do Poder Judiciário. Porque, no fundo, o Poder Judiciário não tem função de fiscalização, não tem poderes de investigação. Aqui na sociedade brasileira, nós tomamos muito cuidado para respeitar a ideia de imparcialidade do juiz. Então, a figura do juiz investigador não é bem vista no sistema brasileiro. E nós vamos ver, e eu peço que lembrem disso, que os membros de uma CPI têm apenas poderes de investigação, mas não são exatamente os mesmos do Poder Judiciário. Existe aquela chamada cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, existem certas decisões que só podem ser tomadas por uma autoridade judicial. Você não pode admitir que uma CPI, por exemplo, exerça um poder geral de cautela. Isso nós apenas admitimos em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Da mesma forma, analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você não admite que os membros de uma CPI possam determinar, muitas vezes, busca domiciliar. Vocês sabem que a casa é o asilo inviolável, podendo ser apenas, digamos assim, flexibilizado esse dispositivo com a permissão constitucional quando existe uma decisão judicial. Não pode uma CPI determinar busca domiciliar. E assim por diante. Um cuidado especial nós temos que ter em termos de investigação a respeito de bancos de dados. Então, dados telefônicos, dados fiscais, dados bancários. O entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal é que uma CPI tem poder de investigação em termos de sigilo fiscal, telefônico e bancário. Muitas vezes o que acaba chamando mais atenção é a quebra de sigilo telefônico. Então, atenção. Uma CPI pode analisar o seguinte: o Marcos telefonou para o sujeito X no dia tal, na hora tal. Então, quebra do sigilo telefônico não é a mesma coisa que interceptação telefônica. Interceptação telefônica, descobrir o conteúdo da conversa, isso apenas mediante decisão judicial. O que você pode admitir é a quebra de sigilo telefônico. O Marcos ligou para fulano de tal, no dia tal, na data tal, no horário tal. Isso você pode admitir. Agora, o conteúdo, interceptação telefônica, apenas mediante decisão judicial.